para você andar sobre as águas, Newton tem que ser cancelado ali rapidinho. Newton, pera aí, Einstein, não há mais gravidade e vamos andar sobre as águas. Existe essa violação das regularidades ou das leis da natureza que a gente vem descobrindo por aí. Então, por isso que eu acho mais interessante a gente pensar no milagre tendo essa conotação mais extraordinária do que está sendo descrito, do acontecimento, da explicação daquilo que está diante da gente, ou que a gente está ouvindo alguém relatar. Porque coisas improváveis acontecem. Ontem, para dar um exemplo muito próximo e uma coisa banal, idiota. Eu estava conversando com a Nath ontem, antes de ontem, no Natal, falando do Thiago Santinelli, que é ateu, ex-evangélico, humorista, colega meu. E aí eu falando que a gente estava combinando de fazer algum trabalho junto, alguma collab, aparece uma notificação no celular dela de que Thiago Santinelli está ao vivo. O que era? Começou uma live no Instagram. Na hora que eu falei do cara, que a gente estava pensando em fazer... Caramba! Eu não chamaria isso de um milagre divino. Será que Jesus estava presente entre nós ali naquela ceia de Natal e aí fez isso acontecer? Eu falar de um ateuzão que fala sobre o cristianismo de uma maneira muito crítica. Que sentido faz, né? Não tinha um contexto para eu dar uma interpretação de milagre daquilo. Agora, se de repente um parente meu estava passando mal há dias e depois da oração da meia-noite ele melhora subitamente daquela doença ou daquele desconforto, ele poderia interpretar isso como um milagre, como o poder da oração, alguma coisa assim que aconteceu. Agora, se isso ocorresse no dia seguinte, 2 dias depois, sem nenhuma correlação com algo mais religioso, talvez ele ficasse menos propenso a atribuir sua melhora à oração. O que acontece? Coisas boas e ruins rolam com todos nós. E às vezes vai haver um contexto que te deixa mais inclinado a interpretar aquilo como tendo uma fonte espiritual divina. Um viés de confirmação, né? Um viés de confirmação. E alguns acontecimentos chamam mais a nossa interpretação místico-religiosa para as coisas. Eu levando a Nath, minha esposa, outro dia é ótimo, há uns 3 anos, quando a gente morava aqui em BH, à academia, falando que eu ia passar na padaria depois para comprar um suco de goiaba e caiu uma goiaba no para-brisa do carro, esborrachando naquele momento, qual é a probabilidade disso acontecer? Você falar que vai comprar um suco de goiaba e na hora esborracha uma goiaba no seu para-brisa. Cara, a chance é ínfima, talvez menor do que você ganhar na Mega Sena, não sei, ou parecida, né? Você ser o sortudo da Mega da Virada, é muito baixa a probabilidade. Mas naquele contexto não tinha nenhum elemento que nos forçasse ou nos instigasse a interpretar de forma místico-religiosa aquele acontecimento. Você poderia talvez interpretar por um caminho parapsicológico. Daniel, foi uma premonição, você estava sintonizado com uma coisa que ia acontecer, lei da atração, aquilo estimulou você a se lembrar do suco de goiaba, porque já estava para cair aquela goiaba, aquilo ia acontecer, você estava sintonizado com um evento futuro. Você pode encontrar uns caminhos assim, desde que você tenha contato e crença com aquele tipo de coisa. O seu sistema de crenças determina, em grande medida, a sua interpretação dos acontecimentos da vida. A religião é um referencial importantíssimo para a gente entender quem somos nós, o que acontece com a gente. E nós temos uma dificuldade desgracenta de aceitar as coincidências. Que coisas incríveis ou coisas terríveis ocorrem com a gente sem nenhum motivo especial. Que a gente está por aí como qualquer outro animal que pode ter a sorte ou o azar de cruzar aquela avenida ou aquela rodovia no momento errado e ser atropelado. Ou no momento certo, passou debaixo da carreta e não foi atropelado. É o Deus dos esquilos, dos guaxinins, dos gambás. A gente não vai achar que foi o Deus dos gambás, porque a gente não acredita no Deus dos gambás. E nem o bichinho tem poder cognitivo para elaborar esse tipo de crença. A gente vai pensar que foi sorte. Eles não são especiais como a gente. Foi sorte. Então é mais fácil atribuir sorte a um gambazinho que sobreviveu ali a um quase atropelamento do que a nós, quando a gente foi quase atropelado. Já viram aqueles quase acidentes, aqueles videozinhos? Nossa, tem cada um, cara, que você
Porra, mano! Eles fazem aquele tanto de corte no TikTok e colocam uma música de evangélica tocando. Incríveis! Então a gente fica assim, caramba, tem que ter alguma coisa. Mas muito mais pessoas são atropeladas e morrem. E esses mesmos acontecimentos incríveis rolam com os animais não humanos. Mas a gente tem um viés de somos especiais e o que há de muito bom acontecendo com a gente tem que ter sido Deus. E quando as coisas ruins ocorrem, ou eu não estou orando bastante, eu não tenho fé o bastante, então a gente arruma um jeitinho ainda de compreender o que está acontecendo com a gente. Na minha perspectiva, coincidências. O mundo natural é configurado de tal forma a coisas incríveis acontecerem. Nenhuma lei da natureza foi violada. No gambazinho que se safou ali, algumas doenças que a gente tem que se resolvem sozinhas. As coisas não estão... Se eu vir uma pessoa que tem uma perna amputada ter aquela perna regenerada depois de ir ou durante o culto do Edir Macedo, por exemplo, do R.R. Soares, aí eu me converto, meu irmão. Aí eu vou dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver se não é fraude, né? Porque muitas coisas ocorrem em contextos religiosos, não estou nem falando de uma religião específica, viu? Ó, advogado me orientando bem. A gente sabe que muitas fraudes existem.